Pai, obrigado por mais essa terça-feira, obrigado por mais essa bênção de eu ter acordado, de eu estar com os meus braços, minhas pernas maravilhosamente bem. Obrigado por eu poder estar respirando, por eu poder estar ouvindo, enxergando e falando, Pai. Essa bênção é a melhor e a maior que o Senhor pode fazer em minha vida, porque através dessa bênção eu consigo realizar tantas coisas na minha vida. Então desculpa, Pai, se ontem eu não consegui enxergar essa bênção que o Senhor me dá. Hoje eu estou enxergando e estou lhe agradecendo. Obrigado por acreditar em mim, onde todos não acreditam, onde todos deixaram de acreditar, o Senhor nunca deixou. Por isso o Senhor me deu a bênção da vida no dia de hoje. O Senhor me permitiu acordar em plena saúde, para que eu possa fazer diferente. Obrigado por não desistir, obrigado por me amar, obrigado, Pai, por não me julgar. Porque o Senhor é a única pessoa que não me julga, é a única pessoa que não desiste de mim, é a única pessoa que vai me amar incondicionalmente, Pai. E até ontem, Pai, eu não via isso, eu não percebia isso. Hoje eu estou percebendo o quanto eu sou amado, o quanto eu sou um filho amado de Deus, um irmão amado de Jesus. Porque todos os dias vocês não desistem de mim, vocês vão continuar investindo na minha vida. Peço ao Senhor que abençoe a todos que estão dentro dessa sala aqui hoje, dentro deste auditório, Pai. Abençoe para que todos eles enxergam essa bênção que eu acabei de falar e parem de achar que não são amados, porque o ser, a energia mais importante do mundo, já me ama do jeito que eu sou, já acredita em mim do jeito que eu sou, e está tudo bem, porque se o Senhor, que é a peça mais forte, que é a energia mais forte do planeta, do universo, já acredita em mim, isso é o que eu preciso para que eu também possa acreditar em mim. Obrigado, Pai. Obrigado de coração. Obrigado pela alimentação que já tivemos e obrigado por essa ideia que a gente vai ter aqui. Bater esse papo, trocar uma ideia em seu nome, para que a gente consiga, Pai, fazer ferver o coração de cada filho seu que está aqui hoje. Que as palavras entrem como um jab, que peguem e façam ele sentir o poder do seu amor, o poder da sua crença em nós, que o resto vai ficar tudo mais fácil. Sou muito grato, Pai, de coração, por este momento. Sou muito grato por eu e a Letícia estarmos podendo sentar e conversar e dividir um pouco de conhecimento, um pouco do que a gente já adquiriu, trazer para eles. E assim buscar ajudar eles a se amarem de uma maneira ao qual nunca se amaram antes. Obrigado e amém. Amém. Valeu. Qual é o tema de hoje? Aí, a gente lançou o tema de hoje. A gente ia começar com os pontos do orgulho, não é isso? Legal. Então, o que a gente falou? O orgulho, cara, o orgulho é o que reina no mundo, ao qual fazem as pessoas não conseguirem, não viverem o que merecem viver, cara. Todos nós somos orgulhosos, né? Então, a maior dificuldade, velho, para que eu me perdoe, para que eu pratique o meu auto-perdão, é o meu orgulho. E hoje a gente vai começar a gente vai ao longo das próximas semanas cada terça vai fazendo um ponto do orgulho. Então hoje a gente vai começar com o quê? O se sentir inferiorizado, né? Achar que eu sou inferior aos outros. Caiu o site. Jack. Achar, velho, que eu não sou merecedor. Então me coloco nesse sentimento, nessa posição de se sentir inferiorizado, tá bom? Vocês vão entender o que é o orgulho por trás desse sentimento.
porque de todos eles a gente colocou aqui 14, tá? Isso nas reuniões passadas. 14 pontos, e depois a gente fala deles, que fazem o orgulho ficar por trás e a gente não percebe, a gente não identifica com clareza. Então a gente vai falar hoje desse ponto, que é o se sentir inferiorizado e o quanto o orgulho está escondido por trás. Mas quando a gente não percebe que é o orgulho, a gente coloca outros nomes. O que a gente quer passar para vocês é para que vocês começam a identificar qual sentimento que vocês estão tendo e como lidar. Porque a gente só consegue lidar com algo quando ele se torna conhecido para mim. O que é desconhecido eu não sei como lidar com ele, como resolver, como ajustar, como arrumar. Então a gente vai pontuar algumas coisas com vocês, para vocês cada um fazer uma reflexão. O quanto vocês já se colocaram em situações e sentimentos de inferioridade e o que isso já prejudicou vocês, aonde fica armazenado esse sentimento dentro da mente, para que vocês consigam, a partir do conhecimento que a gente vai estar colocando aqui, buscar mais intensamente ainda, saber se esse não é um dos, porque a gente fala, dos 14 que a gente vai falar aqui, talvez eu até então não achei alguém que tenha os 14 escondidos. Quando eu fui olhar nos 14, 5 eu me identifiquei. Né? Então, assim, talvez você vai se sentir encaixado nesse, no próximo, vai ter um que não vai encaixar, mas quando você achar quais deles você tem adulado, paparicado, que é isso que a gente fala, são sentimentos ruins, mas a gente fica ali adulando, alimentando, cuidando, e a gente não consegue soltá-los. Então, a partir do momento que você entende, identifica, aí vai ficar mais fácil de você entender como resolver para que ele não se torne um gatilho para você buscar uma fuga aí nas substâncias, ok? Beleza, então começa aí com a palavra. Então vamos lá. Pode ser? Pode. Eu vou colocar aqui, eu vou ler aqui quem está marcando, quiser marcar depois. Só um detalhe, a gente sempre busca, tá, galera? Ligar o quê? Ligar a espiritualidade com a inteligência emocional, que aí vocês vão ver que tem tudo a ver, tá? Para quem, os mais antigos aqui que já estão assistindo há mais tempo já sabem, mas vocês estão novato aí vocês vão entender que tem tudo a ver, cara, tudo a ver. E cara, e na Bíblia tem tudo, cara. A Bíblia é um guia perfeito, velho, para a vida do ser humano. Só que, né, o nosso orgulho não permite parar e sentar e estudar a Bíblia. Por quê? O meu orgulho acha que eu vou o quê? Vou parecer muito crente. Não, isso eu não sou crente, eu sou muito religioso, isso aí não é para mim. E ler Bíblia, nada. É assim que a gente pensa, tá? Mais de 90, por mais que a gente tenha um número muito alto de pessoas espiritualizadas hoje, mas mais de 90% do planeta ainda enxerga isso como algo muito religioso e não busca estudar e entender o que é. Então vocês vão ver que o que vai estar falando aqui tem a ver com o que a gente vai explicar de uma maneira mais técnica, mais científica. E eu sempre gosto de colocar tudo aquilo que a gente vai adquirir, que a gente paga um valor financeiro, que seja um carro, que seja algum eletrodoméstico, tudo vem com um manual para você aprender como lidar quando tem alguma coisa que não está normal no painel ali do carro. Tem lá o manual, mas a maioria nunca leram um manual de um carro, mesmo que tirou ele da loja. Mas se você vê alguma coisa estranha, você sabe que o manual vai te explicar como solucionar aquilo. O manual do ser humano, das pessoas, é a Bíblia. Por mais que você não goste ou não vai te tornar religioso, mas são sabedorias que, se você conseguir ter um olhar para este livro, não se tornando religioso, mas buscando uma conexão espiritual e trazendo para a sua realidade, você vai ver que faz todo sentido. Eu vou estar lendo aqui Juízes 6, versículo 11. Um anjo fala com Gideão, que tem tudo a ver com o tema nosso hoje de se sentir inferiorizado. E aí vocês vão entender o porquê. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que estava em Ofra, que pertencia a Joas, Absarita. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhes disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio.
ele estava falando sobre as perseguições, tá? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Disse o Senhor. E ele lhe disse: ai, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro e a minha família é o mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: portanto, eu hei de ser contigo. Tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, então me dê um sinal do que o que o Senhor fala, falas comigo. Quando a gente lê essa passagem, qual que é o olhar que a gente traz, né? Um anjo chegou até Gideão falando para ele que era com ele, que ele era valoroso, mas ainda assim o complexo de inferioridade, quando a gente lê o versículo 13, né? Que ele fala: eu sou o menor da casa dos meus pais, eu sou o mais pequeno, a minha família é o mais pobre. Ele não está ouvindo o que o anjo está dizendo para ele, que é para ele ir, que vai ser com ele. O que muitas vezes nós não prestamos atenção é que Deus já nos deu muitos sinais, assim como o Alex fez na oração. O simples fato de acordar, de levantar, isso já é um sinal que eu posso fazer diferente. Já é um sinal que Deus está comigo. Já é um sinal que o Criador de todas as coisas, o poder superior, para quem não acredita no termo ou não usa o termo, e a gente respeita e está tudo bem, mas o poder superior ao qual você acredita, ele já confiou em você mais um dia, em te dar a liberdade de levantar, de respirar, de estar aqui ouvindo tudo isso. Então não se faça como Gideão, de pedir muitos sinais, porque por mais que ele tinha uma conexão, o pai dele já tinha uma conexão, ainda assim ele ouvindo que o Senhor era com ele, que ele iria conseguir ferir, né, aos midianitas, como se fosse um único homem, ainda assim ele pede sinais, ainda assim ele quer mais prova. Será que a gente não está nessa de querer mais ainda que Deus prove que está conosco? Pedindo algum sinal, pedindo alguma revelação, pedindo que um anjo venha na nossa frente e apareça em carne e osso, e a gente não está acreditando em sinais do dia a dia, de poder respirar, de poder se alimentar. Quantos aqui já passaram por situações de passar dias sem comer, passar dias sem ter um alimento, procurando alguma coisa para saciar a fome? Então, se hoje você está onde você está, se você tem o que você tem, já é um sinal que Ele te ama e que Ele acredita que você é capaz. O que está faltando é você encontrar dentro de você essa capacidade para sair desse sentimento de se sentir inferior. Mas agora a gente vai falar aqui alguns momentos e pontos e situações da onde talvez foi instalado em vocês. Quando a gente fala em instalado, eu sempre gosto de falar isso. 80% do que nós somos hoje como adultos é do que a gente viu, ouviu e sentiu até os nossos 12 anos de idade com quem a gente conviveu. Então, muita coisa que você faz hoje e não identifica foi algo que você ouviu algum tipo de situação dentro da casa dos pais, dos avós, das pessoas a qual você conviveu. O que vai fazer você modificar é o conhecimento, entender e achar onde estão essas memórias, tá? Que o Alex vai estar explicando sobre isso, para que você consiga trocar, para que você consiga ressignificar aquele algo que foi instalado, que te fez se sentir inferior. Como algumas comunicações de pai e mãe, que você não é capaz, que isso não é para você, que o seu primo é melhor, que o seu vizinho é melhor, que o teu irmão é melhor, que a tua irmã é melhor, que você não faz nada direito, que você quebra tudo. Isso foram comunicações que ao longo da nossa infância foi trazendo para a gente o sentimento de que eu sou inferior a todas as outras pessoas, eu não mereço ter uma vida diferente, então onde eu tô tá bom, tá valendo, e não é assim que Deus quer pra gente, não é assim que o poder superior quer. Vai lá, Alex, coloca aí. Legal. Quem aqui, cara, tem de 35 anos pra cima? Vamos lá, levanta a mão aí, galera. 35, uma galera, hein, meu? Bacana, show de bola.
Então, ó, vamos lá. Quem tem acima de 35, muito provavelmente tem aí pais com de 55, 60 anos para lá, né? Então, pra você ver, para entender um pouco mais do que eu vou falar agora, que são o quê? São sobre nossas crenças. Alguém aqui sabe o que é crença? Tem um conhecimento do que é crença? Quando a gente é pequeno, o pessoal falava, A crença, ela é assim, ó. A crença, ela é uma programação mental. É igual um hardware de computador. Você tem que colocar o hardware para quê? Para ele ter a programação e ele funcionar da maneira que você quer. Então, as crenças, ela é uma programação mental que foi desenvolvida na gente. E por que a Letícia falou aqui, ó, que 80% dos nossos bloqueios são instalados até os 12 anos? Porque até os 12 anos a gente está debaixo da tutela de quem? O tempo inteiro? Pai e mãe, né? Até os 12 anos, normalmente, a grande maioria ainda não está tendo aquela liberdade de sair para a rua sozinho, de já dar um rolê sozinho, de já ir para o cinema, já ir para o shopping. Não, até os 12 anos é aquela média onde você vai onde pai e mãe está, onde você convive extremamente ali a maior parte do tempo com eles. Então e além disso, você está sendo o quê? Um gravador, porque uma criança, ela é um REC, ligada 24 horas. A criança, mesmo dormindo no ambiente dos pais, no ambiente da família, ela está captando o que está acontecendo ao redor dela. Olha isso que louco. Mesmo dormindo, cara. Então assim, se eu estou dormindo, eu tenho meus 10 anos, eu estou dormindo, e meu pai e minha mãe estão lá discutindo, ele está dormindo, só que ele está captando tudo que está acontecendo. Aquele movimento que está acontecendo ali, de discussão dos pais, está sendo captado pela criança. Está armazenando, né? Então, assim, a gente vai gravando tudo, as experiências. Então, quantos de nós aqui, por exemplo, não crescemos tendo o quê? Um pai, às vezes, ignorante no sentido de pouco conhecimento, ignorante no sentido de, às vezes, ser bruto com suas falas, não ser carinhoso. Quantas vezes também não crescemos tendo mães secas, né? Aquelas mães que são muito carinhosas, aquelas mães que não têm muita habilidade com as palavras, aquelas mães que, poxa, critica, pô, tá louco, você é burro, ô moleque preguiçoso, e vai se repetindo aquilo diariamente. Então olha a crença. Então vamos lá, eu sou uma mãe, por exemplo, que fico falando para os meus filhos que ele é preguiçoso, que ele como mais que eu posso falar? Preguiçoso. Não faz nada direito. Não faz nada direito, deixa tudo cair, peralta demais, é mal educado, e ela vai repetindo isso para a criança, em palavras. Cara, então qual que é a programação que está sendo gerada naquela criança? Inconscientemente está sendo gravado nela que ela é tudo aquilo. Só que o que acontece? Vai para o meu inconsciente, tá? Então eu vou me desenvolvendo. Ao longo do tempo, quando eu entro na minha fase da adolescência e vou me desenvolvendo mais, vou virando mais um homenzinho, né? Caminhando ali entre os meus 13 para os 17, 18, o que acontece? Eu já começo a agir mais ainda, com mais intensidade, da maneira como ela falava para mim. Mas inconscientemente eu vou fazendo essas ações, não vou percebendo o porquê, mas está o que? Repetindo algo que está lá no inconsciente. Então eu não tenho consciência do que faz eu agir daquela maneira. Qual é o gatilho que faz eu agir daquela maneira? Mas eu ajo, eu faço. Então quantos filhos, por exemplo, não se sentem valorizados hoje? Não se sentem amados hoje? Porque lá na infância não teve da maneira correta. É muito legal, galera, porque a nossa mente, ela tem 3 divisões, tá? Nós temos na mente, nós temos 3 divisões muito bem desenhadas ali, tá? Eu tenho o consciente, que é o que eu lembro fácil, é muito rápido, né? Eu faço algo, mas eu sei por que eu estou fazendo. Eu tenho o inconsciente, né? Que está guardado lá no inconsciente, né? Então eu faço
mas eu não sei o porquê eu estou fazendo aquilo, e pode ser que às vezes um simples gatilho me lembre o porquê. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Quem aqui já, passou tempo, férias, ou estava próximo de avó e vô? Legal. Você alguma vez já foi em algum lugar e você sentiu um cheiro de comida e você falou, puta, isso lembra a comida da minha avó. Ou um prato que você põe na sua boca, você sente o sabor, você fala, caraca, lembrei da comida da minha avó. Então, esse é um modelo de inconsciente que está lá, mas algum gatilho, despertou a lembrança. E aí a gente tem o terceiro módulo, que é o quê? Que é o vilão da história. Que é o subconsciente, velho. Entendeu? Que é o mundão negro que está lá dentro, onde está toda a casca, toda a sujeira que nós vivemos lá na maioria da parte, na nossa infância, está nesse subconsciente. Então lá está o óleo, lá está a gordura, lá está a poeira, está toda a sujeira no subconsciente. Aí a grande dificuldade, porque o subconsciente, velho, é o submundo. É lá no mundão negro mesmo. Aí eu tenho mais dificuldade de acessar e entender aonde está aquela sujeira. É algo muito mais profundo para eu conseguir enxergar. Então vamos lá. O sentimento de inferioridade pode ter sido construído, por exemplo, num simples ato bom. Eu gosto de trabalhar comigo como exemplo. Por quê? Para mostrar para vocês que nós somos iguais. Então, como que a minha inferiorização se manifestou, por exemplo, na minha profissão? Antes do divórcio, eu fui 17 anos, eu estive como publicitário. Então eu trabalhava no setor de criação. Então, essas campanhas de filmes, vídeos que vocês verem na TV, bonitos, anúncios de revista, eu estava lá na criação, eu era um dos criativos. É lógico, tem diversas agências, diversos produtos, cada agência cuida de um cliente. Mas eu trabalhei sempre em agências grandes. Então eu tive esse privilégio. Eu fui abençoado e não sabia, mas eu fui abençoado de quê? De trabalhar só em agência grande, só em agência top. Então, cara, era só cliente gigante. Então eu fazia os melhores comerciais, os melhores anúncios. Aqueles trabalhos com mais grana para ser feito, eu sempre tive essa oportunidade. Mas o que o meu sentimento de inferioridade agora, vamos trazer, para vocês entenderem como é que é. Olha isso, que louco, cara. Eu sempre a gente cresceu em periferia, tá? Então, isso que se tem hoje, isso que está aqui, foi algo que foi construído na raça. Então, assim, meu pai e minha mãe, a gente veio de periferia, meu pai e minha mãe não tinham condições financeiras, tá bom? Em um determinado ponto, eu sempre trabalhei com os meus irmãos, em um determinado ponto, o João resolveu abrir a comunidade para quê? Para ele se tratar, ele buscar ficar limpo. Aí a gente se separou, então nisso daí eu fui trabalhar numa gráfica, e eu trabalhando numa gráfica, eu vi os caras da publicidade ir lá, ver material. E eu falo, que legal isso, cara. Olha aí o trampo que esses caras fazem, velho. Os caras ficam acompanhando o modelo, acompanhando fotografia, ficam vendo os caras filmar. Isso é muito irado, eu quero isso pra mim. E fui atrás. Cara, dessa gráfica, eu saí de férias em um determinado momento, e tinha um mês de férias, certo? Eu conheci um cara da produção numa agência. E eu liguei pro cara, troquei uma ideia. Eu falei, deixa eu ir aí trabalhar um mês pra você de graça, velho. Eu quero conhecer a agência, velho. Eu quero saber como é que é esse mundo aí de criação, velho. Eu gosto, eu fico pirado nisso. O cara falou, beleza, vem, de graça, né? Quem não quer? Fui lá fazer o meu trampo. A parte que eu fazia também tinha dentro da agência. Então fui lá e fiquei um mês trabalhando de graça. Faltando 4 dias para acabar as férias, eu cheguei nele e falei, esses 4 dias eu vou ficar em casa, pelo menos para me descansar 4 dias. Porque aí isso era numa quarta, segunda-feira eu já volto para gráfica. Ele falou, beleza, Alex, tá bom. Cara, no sábado de manhã, esse cara ligou para mim e falou, o seguinte, o cara aqui, um outro brother aqui vai sair e pintou a vaga, que é sua. Gostamos do seu trampo. Cara, eu nem voltei para gráfica. Voltei para gráfica na segunda-feira só para pedir a demissão e já voltar para agência.
Olha as coisas, até aí é um processo legal, beleza? Estou correndo atrás, estou fazendo a diferença para quem? Para mim, certo? Estou correndo atrás de quem? Do meu sonho. Entrei na agência, cara, comecei a trampar, desenrolando. O horário do meu setor acabava às 7 da noite. O que eu fazia? Eu saía do meu setor e ia lá na criação, o meu era produção. Ficava ali fazendo só as coisinhas de produção. Eu ia lá no meio da criação, trocava ideia com os caras, ficava com os caras até 2, 3 horas da manhã. E desenvolvendo. Com 8 meses, os caras falaram, não, vem pra criação. Você é louco, você desenrola, mano, você tem inteligência. Tiraram eu da produção, levaram eu pra criação. Pô, eu já tava na criação, velho. Só que na criação, cara, era só realmente, a maioria é uma nata de pessoas com poder aquisitivo maiores, até porque, para se fazer uma boa faculdade de publicidade na época, hoje eu não sei como está, era muito caro. Era mensalidade de 3, 4 pau por mês. Porra, eu ganhava 2, como é que eu ia pagar uma faculdade? Então era a maneira que eu achei, mas me infiltrei com os caras, e foi. Cara, até realmente eu ser colocado como um diretor de arte júnior, foram-se 3 ou 4 anos. Só que eu fui lá e me tornei um diretor de arte. Comecei como júnior, e depois virei diretor de arte sênior. Mas, cara, olha isso que louco, sem fazer faculdade, cara. Autodidata. Me enfiando no meio da galera, aprendendo, os caras vendo, e falando, você é louco, esse cara desenrola, sobe, desenrola, sobe. E eu fui indo. Só que como eu fui criado, olha isso aqui, vamos lá, gente. A minha mãe criou a gente de uma maneira boa, positiva, mas o que a minha mãe falava constantemente? Filho, olha, não se preocupe em ser um cara rico, não se preocupa, não acha que o dinheiro vai te trazer felicidade. Se preocupe em ter o seu dinheirinho para pagar a continha de luz, de água, ter a sua comidinha para comer, tá bom? Isso daí é o que precisa para a pessoa ser feliz. Então minha mãe repetia constantemente essas palavras, esse ensinamento. Por quê? Porque ela veio de uma criação dessa maneira. E isso foi sendo instalado em mim ao longo da infância. Que eu não precisava ir muito além para ser feliz. E realmente, não é o dinheiro que traz a felicidade. Mas, profissionalmente, o que isso criou em mim? Uma crença limitante de inferioridade. Eu achava que aonde eu cheguei era o máximo. Eu não poderia ir além, por quê? Porque eu não tinha capital. Ah, puxa, para chegar no cargo de Head of Art, para chegar no cargo de diretor de criação, para chegar no cargo de vice-presidente de uma agência, eu teria que ser de família rica, eu teria que ter já grana. Ah, os caras que estão lá são porque são puxa-saco. Ah, os caras que estão lá é porque, poxa, o cara tem grana, então é mais beneficente para os chefes, entendeu? Era esse pensamento que eu tinha. Então eu comecei aonde? Me limitar. Porque eu me achava inferior à galera que estava naquele andar, naquele degrau para cima. Mas olha que louco isso. Que engraçado. Eu saí das agências, cara. Sabe como que eu saía das agências? Os chefes, né? Os diretores de criação, os vice-presidentes trocavam de agência. Certo? Os caras iam dar um upgrade de cargo, um upgrade de salário. E esses caras me levavam. Os caras me convidavam, falavam, os caras chegavam em mim e falavam, tal dia eu vou começar em tal lugar, eu, pô, que legal e tal. E o cara falava, só que é o seguinte, arruma sua mala que você vai comigo. Oi? Não, velho, você é meu diretor de arte. Onde eu for, você vai. Os caras viam em mim, eu não vi em mim o que os caras viam em mim. Vocês entendem? Porque eu me achava inferior, eu achava que eu já estava no meu limite. Olha isso que louco. Cara, hoje, por exemplo, eu tenho 2 chefes incríveis. Um chama Hugo Rodrigues, o cara hoje é Charmaine da W Macan. Cara, velho, é uma puta referência hoje no mercado. Entendeu? É uma puta referência. Quando eu saí da empresa que ele estava, né? Por quê? Porque eu tive foi o único lugar que eu fui demitido. E foi porque, assim, tinham-se 4 diretores de criação. E com um diretor de criação eu não me dei muito bem. Não me adaptei muito bem, mas muito mais eu do que ele.
Porque se ele estava naquele cargo, porque o quê? Ele conseguiu resultados para estar naquele cargo. E quem tinha que mostrar mais era eu, que tinha chegado recentemente. Mas eu me dei muito bem, e aí a gente teve uma dificuldade de relacionamento e ele me demitiu. Tanto, para vocês verem, olha como a vida é. O outro diretor de criação, que foi o que me contratou, que tinha ido e me levado, ele não pôde interferir. Por quê? Porque eram grupos. Ele falou: Alex, putz, você tá fora da minha alçada. Aí foi você e ele, você tinha que ter dado um jeito de, cara, entender melhor a linguagem do cara. Ok. Aí o que acontece? Esse Hugo Rodrigues, ele era o vice-presidente da agência. Ele me chama na sala de vidro, e ali acho que foi onde começou a minha missão, a minha mudança de vida, galera, inconscientemente. Ele me chama nessa sala de vidro e senta e fala: Alex, o que aconteceu, cara, pra você ser mandado embora? Pô, você é um cara 10, velho, você vinha fazendo um trabalho legal pra caraca, mas, velho, como você se deu com o Kevin, cara, não tem como eu segurar. O Kevin pediu sua cabeça e eu vou ter que acatar. Naquele momento, cara, eu olhei muito bem nos olhos dele e falei: Hugo, tá tudo bem. Eu entendo que se eu estou sendo demitido é porque eu não me adaptei ao sistema da empresa. Porque se fosse errado a empresa, você não estaria nessa cadeira e o Kevin não estaria na cadeira que ele está. Vocês não estariam conseguindo os resultados que vocês estão tendo. Então eu entendo que o erro é meu. Esse cara, velho, o Hugo, ele encheu de água os olhos dele, cara. Eu nunca vi isso, hein, chefe, desse jeito. Encheu os olhos de água, ele não chorou, os olhos ficou cheios, ele levantou, ele falou: me dá a mão, me dá um abraço. Eu vou ser o primeiro cara que senta nessa cadeira aqui, demitido, e assume a responsabilidade. Porque todos jogam para fulano, jogam para ciclano, jogam para isso. Você é o primeiro cara, no meu mandato, que senta e chama a responsabilidade. Entende que você pisou na bola. Então assim, olha que legal. Aí eu saio, vou para uma outra agência, porque os outros diretores de criação já encaixou em outra agência. Então olha que detalhe, gente. E aí eu estou mostrando para vocês o sentimento de inferiorização, como foi me atrapalhando. Então quer dizer, um cara que eu não me dei bem, me manda embora, os outros já me encaixam como... Ainda fui para um cargo maior, fui para ser Head of Art em uma outra agência. Aí eu começo a fazer um trampo maneiro pra caramba na outra agência. Começo a fazer uns trampos que saem no Big Brother. Aí vem o e-mail desse Hugo: caralho, meu, que caraca, olha aqui, ó, acompanhei 500.000 views em 2 horas. Meu, você é louco, que trampo. Cara, um vice-presidente de uma outra agência, velho, me acompanhar. Olha como a vida nossa é. As pessoas enxergam na gente o que a gente não enxerga. Só que o nosso orgulho, o nosso sentimento de inferiorização não deixa a gente ver, cara. Olha que louco. Outro diretor de criação, que é o Léo Macias. Cara, hoje o cara é vice-presidente global da Amazon Videos, cara. Esse cara já me chamou para trabalhar em Nova York. Esse cara já me chamou para trabalhar na Colômbia. Tudo pós... Quando eu larguei a publicidade, eu vim para São Roque para o quê? Para curtir meus filhos. Porque eu falei: cara, eu preciso sair de agência, porque financeiramente eu estou tendo tudo, mas eu estou ficando longe dos meus filhos. Eu tinha que ficar 15, 16 horas dentro de uma agência. Era muito tempo longe dos meus filhos. Então o que eu faço? Abandono a agência e falo: vou morar em São Roque, vou montar alguma coisa, eu quero ficar na vida, eu quero estar presente na vida dos meus filhos. Esse cara me chama ainda mais 2 vezes. Me chama para ir para Nova York, me chama para ir para Colômbia. Eu disse não. Aí hoje, por que eu estou contando essa história? Para vocês entenderem, hoje eu enxergo o quanto eu me sentia inferior a outras pessoas, mas por algo que eu, lá atrás, quando criança, foi instalado em mim. Foi por mal que a minha mãe me trabalhou desse jeito? Não. A minha mãe queria o meu bem. Ela sentava e conversava com muito amor. Só que ela instalou em mim, sem querer, que eu tinha que andar naquele limite. Então, quando eu cheguei num nível que eu poderia ir além, aquele limite me trouxe o sentido de inferiorização
E eu falava, não, ali é só para nego que já tem muita grana, é só para nego que já é muito estudado, eu não consigo chegar lá. As outras pessoas viam. Só que o que elas poderiam fazer se eu não via? Elas também tinham um limite. Elas também não poderiam me dar o acesso de graça. Então, por que eu venho trazer isso? Porque hoje, após todo esse processo que eu vivi, que aí eu fui mergulhar, o divórcio fez eu mergulhar lá no fundo do poço e começar a enxergar minha vida de uma maneira diferente, só que eu tive que começar a buscar o quê? Novos conselhos, novos ambientes, para quê? Para que eu passasse por um processo de reprogramação mental e enxergar o porquê que eu tinha as limitações que eu tinha. Por que eu não consigo o resultado X? Por que eu não consigo o resultado Y? É porque eu estava travado emocionalmente, mentalmente eu estava travado num nível que lá atrás foi instalado em mim. Só que estava onde? No meu subconsciente, cara. E eu fui enxergar através de onde? De muita dor, que foi o divórcio, que foi o fundo do poço. O orgulho faz a gente achar que os outros são melhores que a gente. Só que é orgulho nosso, cara. Por isso que eu falei, lembra aqui no começo, que eu sentei aqui e comecei a falar com você? A gente precisa parar de se importar com o que os outros falam, com o que os outros acham. Porque é a gente que cria esse monstro, é a gente que cria um monstro dentro da gente, de que os outros acham que a gente é um inútil, que os outros acham que a gente é um lixo, que os outros acham que a gente é incapaz. É a gente que cria esse monstro, está aqui dentro, ó, não é ninguém. Está aqui, está aqui. É a gente que fica, o nosso orgulho. Cara, o orgulho, por exemplo, de eu não quebrar meu joelho no chão, velho, e começar a trocar uma ideia com Deus diferente, velho. Bater um papo diferente com Ele. Pedir para Ele me direcionar e me mostrar o que eu preciso enxergar. O que eu preciso enxergar em mim, Pai? O que eu não estou vendo? O que eu posso mudar? Me ajuda. Me dá uma dica através de alguém, através de alguma situação. Então a gente precisa começar a fazer isso. E o questionamento. Por que eu falo? Vai lá, todo mundo eu peço. Galera, pega um papel, pega uma caneta. Todo final do dia, começa a fazer um questionamento. Começa a fazer um auto-questionamento para você identificar as situações que ocorreram no seu dia. Por que foi tal coisa? Por que eu senti isso? Por que eu estou nervoso? Por que eu estou triste? Ué, por que de manhã eu estava legal? Por que à tarde eu estava legal? E aí você vai começar a cruzar com as suas respostas, você vai começar a cruzar as informações para você criar um ponto comum e você criar uma identificação da sua emoção no dia, da sua emoção na semana, da sua emoção na quinzena, da sua emoção no mês. Só que eu preciso fazer o quê? Entrega, eu preciso fazer muita entrega, eu preciso me dedicar para mim. E é o meu convite, cara. Ó, quem aqui, a galera mais velha lembra? Pô, não assistia Popeye. Oh, velho, Popeye era da hora, mano. E o que o Popeye tinha que fazer para ficar forte? Cara, aí é o meu convite. Por que você não se imagina, velho, hoje, comendo espinafre e ficando forte de novo? Cara, dá asas para você. Cria liberdade para sua mente, velho. Imagina que você vai comer o espinafre e você vai ficar forte, velho. Você vai ficar imbatível. Contra os leões que você mesmo criou aí dentro. É assim, ó, o orgulho não deixa eu olhar para dentro de mim e enxergar, velho, que eu sou o principal responsável pela minha vida tá uma merda. Não é ninguém não, cara. Eu até culpo os outros, mas o responsável sou eu.